Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Seja bem-vindo às nossas redes sociais para meditarmos um pouco na porção da palavra de Deus. Convido a todos a pegarem as suas Bíblias para junto fazermos uma leitura bíblica e estarmos junto aqui recebendo uma porção da palavra de Deus. Desde já você é nosso convidado a estar aqui conosco. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Segundo dia da semana, dia de segunda-feira. Estamos aqui para adorarmos ao Senhor nosso Deus. Sejam bem-vindos, compartilhe a live, ajuda nós a alcançarmos as metas, para que a plataforma abra mais acesso à página e a gente possa com mais qualidade transmitir-vos a porção da palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero meditar convosco que às 19 horas eu tenho que estar me organizando para ir para o curso teológico. Vamos ali aprendermos da palavra de Deus. Só ensina quem aprende. Só transmite conhecimento quem aprende. Quem não se coloca para aprender não tem capacidade de ensinar. Até quando nascemos, absorvemos dos nossos pais, tudo que conhecemos. É eles que fundamentam a base, para o nosso desenvolvimento. Glória a Jesus. Eu queria convidar-vos a abrir as suas Bíblias, Lucas, capítulo de número 18, versículo 18 ao versículo 23. É um texto bem conhecido, mas eu quero frisar, dentro do texto que eu vou ler, a frase em que Jesus faz a declaração: segue-me, que está no capítulo 18, versículo 22. Sejam bem-vindos. Nos abençoe com o dedo na telinha. Ajuda aí na nossa meta. Ativa o RETME para que a página se expanda e mais pessoas venham ouvir a palavra de Deus. Diz assim, irmãos, a palavra. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometerás adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o teu pai e a tua mãe. Então o homem disse: Tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, lhe disse: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Glória a Jesus. Você está com a sua Bíblia aberta? Lucas, capítulo 18. Eu quero frisar, irmãos, nesse texto,
Eu quero frisar o segue-me, o venha e siga-me do versículo 18. Por quê? Porque o texto é enfático em que é um homem de destaque, um homem de posição que vem ao encontro de Jesus. E este homem de destaque, de posição, o texto declara que ele é um homem muito rico, né, possuidor de muitos bens, né, dentro do campo da naturalidade não lhe falta nada, porque o que ele tem pode lhe proporcionar tudo. Aqui existe um perigo, e Jesus revela esse perigo. Quando você tem uma boa casa, você tem um bom carro, você tem uma conta recalcada, sacudida, transbordante, né? Existe um perigo aqui da autossuficiência, tá? Da pessoa se tornar arrogante, soberba, avarenta, né? A maioria das pessoas que assim o vivem, elas o têm como se não dependesse de ninguém. Então se torna uma pessoa soberba. Mas a gente vai discorrer mais sobre isso. É uma pessoa de destaque, é uma pessoa de posição, tá? Que é muito rica, tem muitos bens, ela vai ao encontro do mestre, né? E ela faz uma pergunta a Jesus. Bom mestre, já começa bajulando, já começa exaltando a bondade de Cristo, né? Que farei para herdar a vida eterna? A priori, Jesus o repreende, porque a resposta que Jesus dá a ele, a priori, tá? É que Jesus fala, por que tu me chamas bom? Porque dentro da humanidade do homem não existe ninguém bom. Quem é o homem bom diante de Deus? Eu faço essa pergunta a vocês. Quem pode se colocar diante de Deus, bater no peito e dizer, eu sou bom? Eu sempre digo, nas exposições da palavra que ministro, não sei se já falei essa frase aqui em lives, que você tem que ter cuidado com o elogio, né? Você tem que ter cuidado com o elogio, principalmente as mulheres, tá? Por trás de um elogio pode ter um lobo, tá? Pode ter um predador, pode ter alguém querendo tirar vantagem de você. Cuidado com o elogio, porque o elogio cega a pessoa para a realidade, às vezes, que está diante dela, que é um predador tentando te pegar. Você já refletiu sobre isso? Quando alguém chega, bom mestre, porque Jesus não conhecia o que estava, Jesus não conhecia o que estava por fora, Jesus conhecia o que está por dentro. Eu não preciso me maquiar, nem usar máscara, nem usar aparência para Cristo. Ele sabe como eu sou por dentro, como ele sabe como você é por dentro. Jesus te conhece como você é, né? As pessoas se enganam com aparência, as pessoas se enganam com poder aquisitivo, as pessoas depositam alegria no poder aquisitivo e a alegria não está nisso. A paz não está nisso. A felicidade não está nisso. Eu me regozijo mais, irmãos, com uma exortação, com uma chamada de atenção, porque enquanto o elogio insufla o meu ego, né, me colocando num pedestal, me exaltando, a repreensão não. A repreensão, ela faz eu reconhecer de fato quem eu sou, o estado em que estou, e faz eu melhorar. Buscar melhorar. E esta repreensão eu uso como escada, tá? Como uma revelação para a minha vida, para que eu possa melhorar a cada dia. Tá? Então, quando alguém te repreender, tá? Reflita. Essa pessoa, ela se importa com você. Ela se importa com você. Ela quer o seu bem.
Assim como o pai e a mãe exorta o filho, repreende o filho, às vezes açoita o filho, porque ama, porque quer bem, não quer que o filho se desvie do caminho. Às vezes há certos tipos de correção que é por amor, dói no coração. Mas a vara da disciplina da correção, ela é executada porque a pessoa ama e não quer ver a pessoa se desviando do caminho. Então perceba que Jesus o repreende. Por que tu me chamas bom? Qual é o teu objetivo de me chamar bom? Qual é o fundamento? Qual é a diretiva de tu me chamar bom? Dizer que eu sou bom. Porque ninguém é bom diante de Deus. A bondade de Deus nos alcançou através de Cristo Jesus. Quando Jesus, ele falou assim, por que tu me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Porque a bondade de Deus se revela em unigênito ter se sujeitado à vontade do Pai em se oferecer em sacrifício uma vez por todas por nossos pecados. Deus é bom, porque olhou para a humanidade caída, a humanidade com as costas viradas para ele, se rebelando contra ele, e ele declarou o seu amor, declarou a sua bondade, declarou a sua misericórdia através do unigênito do Filho. É o que Cristo está na repreensão, que Cristo está declarando a este homem de posição alta. Então Jesus olha para ele e diz: você conhece os mandamentos? Você conhece os mandamentos? Não cometerás adultério. Não mate. Aqui a morte não é só física, é emocional e espiritual também. Porque existe muita gente que estão sã por fora, mas estão mortas por dentro. Estão mortas por dentro. Então perceba que ele continua dizendo: não furte, não dê falso testemunho, honre ao teu pai e à tua mãe. Então o homem disse: tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Observar é uma coisa, viver é outra. Viver é outra. Então, observe aqui que eu tenho observado. Ele batia no peito, exclamava dentro da sua autossuficiência e disse: eu tenho observado os teus mandamentos. Eu tenho cumprido os teus mandamentos. Mas tem cumprido todos? A única referência que Jesus faz aqui é o que Jesus olha em nós, o que ele está vendo dentro de nós, o que ele está vendo dentro de você agora. Se Cristo olhar para dentro de você, o que ele vai enxergar dentro de você? Você vai perceber que Jesus olha para ele e Jesus declara algo muito forte. Ainda te falta uma coisa. Uma coisa falta a você. É interessante que, aos olhos da sociedade, uma pessoa rica, de alta posição, que tem muitos bens, ela é uma visão que as pessoas têm de pessoas bem-sucedidas na terra. Mas ela é bem-sucedida no céu? Ser bem-sucedido na terra
e não ser bem-sucedido no céu, eu não quero. O que adianta o homem granjear o mundo inteiro e perder a sua alma? Louco, se hoje pedir a tua alma, a quem você dará? Jesus falou isso numa parábola de um homem que fez vários celeiros, ajuntou toda a sua colheita, colocou no celeiro, deitou numa rede e agora disse: descansa minha alma, deleita-te minha alma. E os céus bradou sobre ele e lhe fez uma pergunta: louco, hoje, se pedirem a tua alma, a quem você dará? Então precisamos entender que a verdadeira riqueza, a verdadeira prosperidade, ela só é bênção na nossa vida se ela for provida de Deus para nós. E se ela emanar para Deus. Deus precisa governar o que nós temos. A gente vai perceber, meus irmãos, que se Deus me der riqueza, não é para me ser autossuficiente, egoísta, arrogante. Não. Se Deus me deu riqueza, é para me proporcionar no seu reino, auxiliar no seu reino, dentro do campo da obra missionária, sustentar pessoas que estão executando a vontade de Deus no reino. É para mim compartilhar com inteligência, tá? Com inteligência e sabedoria movida por Deus dentro do reino. Porque se é para mim ter riqueza e não for para auxiliar, eu não quero. Ela não vem de Deus. Não é Deus que estará governando o meu coração, mas Mamon estará governando o meu coração. A Bíblia diz que Jesus repreendeu os que têm muita riqueza por causa da avareza. Quão difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Por que Jesus proferiu isso? Por causa da avareza. Não é o dinheiro que é amaldiçoado. Tiago disse que é o amor, o sentimento que o homem coloca no dinheiro é que é a raiz de todos os males. Então não permita o seu coração ser movido por avareza. Infelizmente, muitas pessoas estão se deixando levar pela avareza. Quem está governando o seu coração é a avareza. Aí você vai olhar para mim e falar assim: tem muito crente rico, pastor rico, né? Se é rico é porque trabalhou, investiu, né? Construiu empresas, e eu acredito que se é um pastor espiritual, está investindo na obra. Agora você vai me falar, né? Mas será que essas pessoas, tem pessoas ricas que é governada por Cristo? É dom de Deus e compartilha com a obra de Deus, com assistências sociais. O amor está em Cristo para mover o dom que Deus deu. Agora, existe muitos que a avareza já governa o seu coração. Tá? Lembrai-vos de quando a nação de Israel saiu do Egito, com mão forte do Senhor, você percebe que eles levaram toda a riqueza do Egito. Eles saíram andando e pedindo, e os egípcios estavam dando tudo que era bracelete, ouro, prata, vertes. Eles entregaram tudo nas mãos deles.
Mas o que foi que eles fizeram com a riqueza que Deus deu a eles? Eu faço essa pergunta a vocês. Quando Moisés subiu no monte, a primeira vez que passou 40 dias e 40 noites jejuando sem comer e sem beber, e Deus escrevendo os mandamentos com seu próprio dedo nas duas tábuas da lei, eles pressionaram Arão, 430 anos, numa cultura idólatra e pagã. Aquela cultura idólatra e pagã foram escritas na mente e no coração deles. Pressionaram Arão, Moisés é morto, não desceu, mas eles viam relâmpagos e trovões e o monte tremer. Porque Deus desceu no cume daquele monte. Pressionaram Arão, Arão fez um bezerro de ouro. A riqueza que Deus deu para eles, eles construíram um ídolo. E você vai perceber que tem pastores, tem líderes que estão construindo bezerros de ouro, porque o coração é movido pela avareza. Eu nunca vi ninguém pregando sobre isso, sobre a avareza. Eu ainda não vi. Porque não é pecado o cristão ser rico, é pecado o cristão ser avarento. Governado por mamon, não pode servir a Deus e as riquezas, ou serve a Deus ou as riquezas. Não, o Senhor não te compartilha com ninguém. Ele te quer espírito, alma e corpo. Ele te quer por completo. Ou você é dele ou você não é, porque dentro das Escrituras não existe meio termo. Não existe meio termo. Agora, o que tem que sair da vida, né, não só de líderes espirituais, eu não estou generalizando, de mercenários, falsos profetas, que está cheio aí nas redes sociais, a gente vê aí, tá? Que não se preocupa com a ovelha, se preocupa com aquilo que a ovelha pode proporcionar. Só quer extrair a lã, a gordura e o azeite da ovelha, a avareza. Mas se vê o lobo, os mercenários, o falso olha, cai fora. Mas o verdadeiro se coloca na frente do rebanho e luta pelo rebanho, colocando a sua própria vida em risco pelo rebanho. E tem muitos aí, com a avareza. Não adultera, não rouba, não fornica, não engana, não mente, não rouba, não furta, mas é avarento. E olha que a avareza, Jesus colocou como um Deus chamado Mamon. Disputa o senhorio com ele. Que Deus guarde o teu coração, profeta. Que Deus guarde o teu coração, varoa, da avareza. Aí você vê aí uma multidão de crentes pregando contra dízimo, contra a oferta, contra a primícia, né? Porque hoje o que está no estatuto e no regimento interno da igreja é o dízimo e a oferta. E é bíblico. Aí você fala, pastor, dízimo é só no Antigo Testamento, e dízimo não é dinheiro, dízimo é a colheita, que vinha as primícias e davam tudo aos pés dos sacerdotes dos levitas. Pois é, irmão, pois vai ler o Novo Testamento que você vai ver que ele não quer 10% não, ele quer tudo. Enquanto o Antigo Testamento está lá falando a 10ª parte, tá? No Novo Testamento é tudo. Quando a igreja foi fundada, depositaram tudo nos pés dos... Vendiam as suas propriedades, os seus bens, e depositaram tudo nos pés de quem? De Cristo. Então vamos ter que rasgar a Bíblia lá, a folha de Atos, capítulo 2, versículo 42 em diante. E Atos 4, do versículo 32 ao versículo 35. Vamos ter que rasgar, tirar. Então não deixe esses mercenários, esses falsos profetas, esses falsos ensinadores da palavra te iludibriar, porque eles só querem aquilo que você pode proporcionar a eles.
porque são avarentos, filhos do diabo. A essência deles não vem de Deus, é do diabo. E dízimo e oferta é para crente, é para membro da igreja. Eu quero que fique registrado isso aqui. Se você não é crente, você não pode dar dízimo, você não pode dar oferta, porque você não entende as coisas de Deus, não compreende as coisas de Deus. O Espírito de Deus não habita na sua vida. Se você não é crente, o Espírito de Deus não habita na sua vida. Para ele habitar na tua vida, tu precisa nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. A Bíblia diz que o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo mora no corpo, habita na igreja. Ele é morador da casa espiritual. E eu estou falando isso aqui porque está dentro do texto. Jesus olhou para dentro do homem de posição. Em algumas versões, um jovem rico. Em outras versões, um homem rico. Jesus olha para dentro dele e fala: ainda te falta uma coisa. Se Cristo olhar para a minha vida hoje, olhar para a sua vida, o que é que ele vai declarar, irmãos, a nós? Ele observava. Observar é uma coisa. Colocar em evidência é outra. Jesus declarou a este homem falando: te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tu tem, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Jesus disse: aquele que ajudar um destes pequeninos, a mim está fazendo. Se tu viste alguém com fome e der um prato de comida, a mim você está alimentando. Se você vê alguém nu e o vestir, a mim está vestindo. Se você vê alguém preso e for lá visitar, é a mim que você está visitando. São palavras do Senhor Jesus. E você percebe que observar é uma coisa, exercitar é outra. Eu te pergunto, dentro do texto, ele colocou em evidência as palavras de Jesus? Ele vendeu o que ele tinha? Ele repartiu os seus bens com os pobres? Eu te faço a pergunta. Ele quis ter um tesouro no céu? É por isso que eu sempre digo: bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados os que leem, e bem-aventurados que praticam as palavras da profecia deste livro. Então perceba, meu irmão, perceba, que eu preciso ouvir para que a fé a cada dia seja alimentada no meu coração. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ler, meditar, refletir, analisar, extrair do texto o que eu estou lendo. Bem-aventurados os que ouvem, os que leem e os que praticam. Você só receberá o que o céu tem para a sua vida se você praticar o que está escrito na palavra de Deus. Todas as vezes que nós nos movemos na vontade de Deus, os céus se abrem para a nossa vida. Jesus disse: se vocês estiverem na minha palavra e a minha palavra estiver em vocês, então pedirão tudo ao Pai e vos será feito. Olha o segredo, a chave declarada pelo próprio Cristo. Você não precisa andar correndo atrás de profecia, de profetada, desses mercenários que só quer o que você pode proporcionar a eles.
Todas as vezes que Jesus se encontrou com alguém, o confrontando, foi para que renunciasse. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem cruz. Quer sentir Deus? Sinta Deus se movendo dentro de você, Ele te cobrando. Porque a gente falou, te falta uma coisa. Venda tudo. Tudo. Foi o que eu falei. No Antigo Testamento é 10ª parte. Mas no Novo, pega as palavras que eu estou falando e analisa aí. Pega o texto bíblico. É tudo. Ele não quer nada menos do que tudo. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Você percebe que em todas as citações do primeiro mandamento é tudo. Todas, tudo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, sede das emoções, de todo o teu entendimento, raciocínio, intelecto, renovação da mente, transformação da mente, de todas as tuas forças. Ele não quer nada menos do que tudo seu. Se você não tiver a capacidade de dar tudo que você tem para o reino, para Deus, você não terá tudo dos céus. Ah, pastor, mas é só o jovem rico. Você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Você percebe aqui, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Ele não mandou dar para rico, ele mandou dar para os pobres, por necessitado, para aqueles que realmente precisam. Aí venha e siga-me. Jesus revelou àquele homem o que faltava a ele, para que ele pudesse herdar a vida eterna. Meus irmãos, essa pergunta ela era feita dentro do campo teológico de Hillel e Shammai, a escola dos saduceus e dos fariseus, dos essênios, dos zelotes, porque eles criam que a obediência total da lei salvava o homem. E Jesus olha para dentro deles, te falta uma coisa, vai vender tudo que tu tem e dá aos pobres. Eu te faço uma pergunta. Jesus olhou para dentro desse homem aqui e declarou a ele, te falta uma coisa, tu tem observado os mandamentos desde a sua meninice. Os outros evangelistas que escreveram, disse Jesus o amou e se alegrou em ouvir esta declaração. Mas de repente Jesus passa um raio-x na vida dele e diz, te falta uma coisa. Só que o texto vai dizer que ele ouvindo estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Ficou muito triste. E saiu da presença de Jesus. Eu te pergunto, ele deu ouvido à voz de Cristo? Não. Ele a ouviu, mas desprezou. Aí você vai na cidade de Jericó, Jesus está entrando com a multidão. O homem mais importante de Jericó era Zaqueu, líder dos cobradores de impostos, de pequena estatura, riquíssimo. Ele sabe que Jesus está entrando dentro de Jericó com a multidão. Ele corre adiante da multidão, sobe em cima de uma figueira brava e fica lá em cima da figueira. Jesus vai passar, Jesus vai passar. Aí imagina comigo, Zaqueu em cima o homem mais importante de Jericó, né?
o mais rico de Jericó, lá em cima da figueirinha, esperando Jesus passar. Jesus, quando vai próximo da figueira, olha para cima, está lá Zaqueu. Aquele serzinho de pequena estatura. Jesus olha para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Irmãos, a Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus gostoso, com alegria. Oh, glória! Ele só queria ver Jesus passar. Mas ele foi surpreendido por Jesus. Jesus olhou para ele e disse: desce, Zaqueu, porque aí de cima fica difícil. Desce daqui. E você percebe que Zaqueu leva Jesus para a sua casa. Zaqueu faz o melhor banquete, faz uma festa para recepcionar Jesus na sua casa. Enquanto Zaqueu está na mesa com Jesus, você vai perceber que Zaqueu está lá alegre, conversando com Jesus, os apóstolos estão na mesa. Uma multidão entrou na casa de Zaqueu e toda a multidão que vinha com Jesus, Zaqueu lhe proporcionou uma festividade a todos. De repente, tá lá os filhos do Birifute, que tinha a essência dele nas suas vidas, os fariseus e saduceus. Esse homem não diz ser o Messias, não se diz ser Jesus, ungido de Deus, e come com publicanos e pecadores. E começaram a fermentar. Sabe o que eu acho lindo no texto? É que Jesus está calado. Eles estão murmurando, porque Jesus não fala com murmurador. Os céus se fecham para murmurador, para quem fica se reclamando da vida, para quem fica apontando o dedo para a vida dos outros. O céu se fecha para essas pessoas. Porque essas pessoas só se reúnem em um ambiente para gerar discórdia e confusão. A sétima coisa que Deus abomina, e eu falei sobre isso numa live aqui, é o que promove dissensão entre os irmãos. Deus abomina. Jesus está calado. E Zaqueu começa a ouvir, porque ele era líder dos cobradores de impostos. Eu já vi muito pregador e mestre na palavra dizendo que Zaqueu era ladrão. Eu não concordo. Porque eu já li e não consigo encontrar no texto que Zaqueu era ladrão. Não tem nenhum versículo dizendo. E não tem como provar que Zaqueu era ladrão. Ele era líder. Agora, se me falarem que aqueles que estavam ao seu serviço, que eram muitos cobradores de impostos, usurpavam do direito para cobrar a mais, aí eu vou acreditar. Mas não a pessoa de Zaqueu. Porque imagine, Zaqueu começa a ouvir o murmurinho. Jesus está calado na mesa. Você percebe que Zaqueu se levanta na mesa. E ele declara em voz alta. Levantou-se e disse ao Senhor. Zaqueu nem falou por murmuradores. Zaqueu se sentiu constrangido porque diante dele estava o Cristo. E Zaqueu acreditava que Jesus era o Messias em que os salmos, a lei e os profetas profetizaram. E Zaqueu, quando se levanta na mesa, a direção que Zaqueu toma é para Cristo. Ele diz, olha o que o texto diz. Versículo 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu falou ao Senhor, mas falou em voz alta. A casa de Zaqueu estava cheia de gente, entre eles os líderes hipócritas, filhos do diabo, chamados fariseus e saduceus, porque Jesus censurou a hipocrisia deles. Porque cobravam, mas não viviam.
Agora eu te pergunto, meu filho, o ser humano, que o seu coração é mau, entendeu? Que gosta de ver o circo pegando fogo, tu acha que se Zaqueu fosse ladrão de fato, as obras não se manifestariam? A primeira chave que o texto sagrado diz nas Escrituras é que os fariseus e saduceus tentavam pegar Jesus em alguma falha. Eles poderiam ter usado isso aí para pegar Jesus em alguma falha. Mas você percebe que o texto não retruca. Tá? O texto não diz que alguém retrucou Zaqueu. Você acha que o homem não ia falar assim, me cobrou a mais, tu está cobrando imposto muito alto? Porque como cidadão temos que pagar os impostos. Está alto? Tá, mas é lei e temos que pagar. Então perceba que, diferente do homem rico, Jesus teve que ver e teve que declarar. Jesus olhou para o jovem rico e disse, vai, vem tudo que tu tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Diferente de Zaqueu. Ninguém fala nada. Sabe por quê? Porque Zaqueu não era ladrão. Ele era apenas um judeu que tinha a posição mais importante dentro de Jericó. Ele era odiado pelos romanos por ter uma posição muito alta, um cargo de posição muito alta, e ele era odiado pelos judeus porque ele estava a serviço de Roma. E era cobrador de impostos. Por isso ele não era bem visto pelos judeus e nem pelos romanos. Então eu não concordo. Se você prega que Zaqueu era ladrão, fica com você, mas eu não enxergo isso no texto. Jesus se alegra muito, porque só a partir daí que Jesus toma a palavra. Para murmurador, reclamador da vida, Jesus fica em silêncio. Se você é um cristão que anda murmurando, a Bíblia diz que a murmuração é como um pecado de feitiçaria. Os céus se fecham para você. Não terá resposta do céu para a tua vida se você só vive reclamando e murmurando. Muda essa tua atitude ruim, em nome do Senhor Jesus. Pare hoje, declare o céu, eu nunca mais murmuro, nunca mais reclamo. Mas eu vou confiar na provisão e na dependência de Deus. Aí os céus abrirão os seus ouvidos para te ouvir e te responder. Porque só quando Zaqueu declarou estas duas verdades que Jesus queria ouvir, que não conseguiu ouvir do jovem rico, enquanto o homem de posição, o homem rico, olhou para a riqueza e se entristeceu e saiu triste, Zaqueu não, irmão. Zaqueu se alegrou. A presença de Jesus é mais importante na minha vida do que aquilo que eu tenho. Buscar primeiro em lugar o reino de Deus e a sua justiça é mais importante do que tudo aquilo que as riquezas podem proporcionar para mim. Aí Zaqueu vai e fala, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Oh, glória! Pensa Zaqueu pegando tudo que tem, repartindo para aquela multidão que estava junto com Jesus. Meu irmão, andar com Cristo, seguir a Cristo, tá? É as consequências de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Recebe a iluminação aí. Entendeu? Porque ele provê. Só em estar na presença de Deus, as provisões, as bênçãos te seguirão, correrão atrás de você. É isso que a Bíblia está dizendo. Zaqueu começou a repartir os seus bens com aquela multidão que Jesus estava ali, os necessitados, porque quem que seguia Jesus, irmãos? Os pobres necessitados, os mancos, coxicados, aqueles que tinham necessidade, fome e sede de justiça, fome e sede de conhecer Jesus. E é ele que declara, é ele que verbaliza, Senhor, vou dar metade dos meus bens. E se roubei, olha o se aqui.
Então, quando você lê o texto, examine o texto, lê pelo menos umas 50 vezes, depois vai lendo, buscando o sentido do texto, para você falar o que realmente o texto está dizendo. Tá? Então, perceba, e se roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Tem alguém aqui que prove que eu, Zaqueu, roubei alguém de vocês? Tem alguém na multidão? Por gentileza, se levante. Que eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu falou, direcionado a Cristo, verbalizou em voz alta, diante de uma multidão que estava dentro da sua casa e diante dos fariseus e saduceus que estavam presentes também, murmurando e reclamando. Se eu tenho roubado de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Quem é aí que eu roubei? Bora, declara aí. Se não, Lucas, que examinou mais profundo a historicidade para escrever o capítulo 19 sobre a história de Zaqueu, teria colocado. Mas não tem nada escrito acerca disso. Então Zaqueu não era ladrão. Aí Jesus exclama e diz: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Por que Zaqueu é filho de Abraão? Porque as obras de Abraão, que Abraão executou pela fé, foram executadas por Zaqueu. Lembra quando Abraão libertou seu sobrinho Ló e os reis de Sodoma e Gomorra, dos 5 reis que vieram combater contra Sodoma e Gomorra e as 5 cidades e levaram eles cativos? E Abraão os libertou com 318 homens? Os reis de Siná, Sodoma e Gomorra quiseram beneficiar Abraão. Abraão disse: longe de mim seja, para que vocês digam que vocês enriqueceram Abraão. Agora, os que foram comigo, vocês podem dar os despojos a eles. Agora, eu não, porque na minha vida eu só recebo aquilo que vem da parte de Deus. Mas quando Melquisedeque, rei de Salém, veio ao encontro de Abraão, e Abraão olhou para Melquisedeque e todos que estavam com ele, a Bíblia diz que Abraão os serviu com pão. Abraão compartilhou daquilo que tinha com Melquisedeque. E a Bíblia diz, e deu-lhes o dízimo de tudo. Irmãos, Abraão era riquíssimo. Olha o que Jesus declara para Zaqueu. Hoje veio salvação a esta casa, porque este é filho de Abraão. Eu estou até sentindo Jesus aqui. Oh, glória! Por quê? Porque Jesus viu em Zaqueu as obras de Abraão. Zaqueu não olhou para a riqueza que tinha, porque Zaqueu era rico, mas não era avarento. Pelo menos é o que o texto está dizendo. Agora, o homem rico, o jovem rico, do capítulo 18, do versículo 18 ao versículo 22 de Lucas, esse era avarento. Enquanto ele não deu, ele desprezou as palavras e orientações de Jesus, Zaqueu abraçou. E além de Zaqueu repartir a metade dos bens, Zaqueu desafiou a multidão. Se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Quem foi? Aí Jesus olhou para ele e viu as obras de Abraão nele. Eu não sei se você já viu uma exposição dentro desta iluminação e dessa revelação acerca desse texto. Mas perceba, quando Abraão viu Melquisedeque, ele serviu pão. O que foi que Zaqueu serviu para Cristo e para todos que estavam com ele? Sentou na mesa para cear, banquetear. Zaqueu teve alegria em compartilhar o pão com aqueles que estavam com Jesus e com Jesus. Foi o que Abraão fez. Aí, além disso, Abraão olhou para Melquisedeque, rei de Salém, sem genealogia e sem fim, né?
Porque é assim que a Bíblia apresenta Melquisedeque. Aí Abraão vai lá e dá o dízimo de tudo a Melquisedeque. E ele era riquíssimo. Tá. É Bíblia isso aqui. Tá. Hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. E o que Jesus quer encontrar na vida do perdido? Arrependimento, para que se converta, seja salvo e seja sarado por ele. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Oh, glória a Jesus! Então observe e perceba o texto sagrado. Como é lindo e maravilhoso as Sagradas Escrituras. Vale a pena seguir a Jesus. Não é fácil. Vai vir tempestade, vai vir tribulação, vai vir aflições, vai vir perseguição, vai vir escassez. Mas em todos estes âmbitos, para quem tem fé e crer nele, a provisão dos céus desce sobre a vida daqueles que creem. Porque o Senhor Jesus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero deixar esta mensagem de Deus com vocês. Esta mensagem vai lá para o meu canal do YouTube, DK Araquém Cavalcante. Visite a nossa página lá, né? Veja algumas mensagens, curta, compartilhe, porque Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Amém? Eu quero orar com você. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu quero orar por todos, Senhor, que visitaram esta live. Esta live, Senhor, que é a disposição da sua palavra. A sua palavra, quando ela é enviada, ela não volta vazia. Ela prospera naquilo que é enviada. Ó, Senhor Deus, porque ela não é minha, ela é tua. E eu sempre expresso dizendo, Senhor, palavra que não nos confronta, pode ser chamada de qualquer coisa, menos da palavra do Evangelho, do Reino de Deus. Assim, Senhor, muito obrigado pelas pessoas, Pai, que têm vindo, Senhor, a esta live ouvir a tua mensagem, a tua palavra. Senhor Deus, que o Senhor possa cada dia abrir suas mentes, os seus corações. Ó, Pai, incendiar as suas mentes, os seus corações, para que sejam mais apaixonados pela tua palavra. Que se dediquem mais à tua palavra, que elas não percam cultos de ensino nem a escola bíblica dominical, e que se dedique, Senhor Deus, totalmente a ti e ao teu reino. Senhor, oro para que eles tenham também a sensibilidade de ouvir a voz do teu Espírito. Senhor, se porventura alguém que passou na live, alguém que está na live, tem alguém, Senhor, afastado dos teus caminhos na sua casa, que o Senhor possa, meu Deus, ir ao encontro e trazer, Senhor, esta ovelha desgarrada de novo para o aprisco, porque é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Senhor pode trazer o refrigério, Senhor, no espírito e na alma, Senhor, desta pessoa. Meu Deus, quebra todos os grilhões, Senhor, do adversário, na vida, Senhor, desta pessoa e traz ela de volta, Senhor. Fortalece também a fé dos meus irmãos e das minhas irmãs em Cristo Jesus, os desviando, Senhor, da aparência do mal. Assim, Senhor, eu te peço e eu te agradeço nesta oportunidade, em nome de Jesus. Meus irmãos, nos visite lá no canal do YouTube, esta mensagem vai estar lá, e eu sei que Deus falará profundamente ao seu coração e a sua vida vai ser edificada, porque a palavra não é minha, ela é de Deus. Fique na graça e na paz de Cristo Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe. Todos os dias estamos aqui, das 18 horas às 19 horas, trazendo uma porção da palavra de Deus para a sua vida. Fique na graça e na paz de Cristo Jesus.